Flamengo enfrentou o Sampaio Corrêa, venceu por 2-0, sem fazer muita força. Tite reforçou um pouquinho do que já tinha apresentado no jogo contra o Orlando City, o Flamengo progredindo de forma diferente e chegando em último terço de forma diferente também. Vamos falar sobre os aspectos táticos dessa partida. Uma linda festa no Mangueirão, quase 50 mil pessoas presentes, e o Flamengo poderia ter feito mais, não fossem alguns erros de finalizações. Vamos direto para a análise, sem muita conversa hoje. Vamos falar bastante sobre esse jogo que aconteceu na noite de ontem. E aí, vamos falar de tática? Hoje vai ser em forma de print a análise. E antes da gente prosseguir, rapidamente, né? Pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, que é muito importante para a gente que produz conteúdo. Se inscreve no canal. Vira membro também aqui do canal falando de tática. É só clicar em Seja Membro. A gente viu o Flamengo um pouco diferente ontem, especialmente porque o Bruno Henrique jogou muito mais por dentro. Ele acabou aparecendo por fora um pouquinho também mais à frente. A gente vai falar sobre isso já já. Mas inicialmente, os primeiros 20 minutos de jogo praticamente, a gente viu o Bruno Henrique bastante nesse posicionamento aqui, ó, bem dentro. O Arrascaeta vinha fazer essa amplitude do lado esquerdo, às vezes era o Gerson também, tá? E o Bruno Henrique bem mais próximo do Gabigol, como a gente se acostumou a ver em 2019, com essas trocas entre Bruno Henrique e Arrascaeta, tá? O Flamengo construindo de novo com esses três atletas aqui, os dois zagueiros, o Ayrton Lucas, e aí uma cornetadinha de leve no Tite, né? Não precisava do Ayrton Lucas nessa série de bola aqui. Se o Sampaio Corrêa colocar só o seu atacante, seu centroavante, seu camisa 9, para vir aqui fazer uma pequena pressão aqui, né, nos defensores do Flamengo, não precisa de 3. Com 2 você já resolve, já tem superioridade numérica, já resolve o problema. Fazia muito mais sentido já ter o Ayrton Lucas um pouco mais avançado para passar essas linhas do adversário que marcou um 4-1-4-1, uma variação de 4-1-4-1 para 4-5-1. Então, não fazia muito sentido ter o Ayrton ali se você tem só um atleta para poder fazer essa marcação, né? Então, a gente via muito o Pulgar também como homem livre, com bastante liberdade para fazer o time progredir, como está destacado aí na imagem. O Pulgar, muitas vezes, fazia um movimento de penetração sem bola, né, para tentar surpreender a marcação do adversário. A gente está vendo aí como é que o adversário tentava ficar bem compacto e o Flamengo tentando preencher o entrelinhas, ó. Estamos marcando ali o Pulgar, fazendo esse movimento que eu já destaquei, o Arrascaeta baixando para buscar a bola, para poder estar fora do bloco do adversário, o Arrascaeta e o De La Cruz também aqui fora do bloco do adversário, e o Gerson já mais dentro, o Bruno Henrique já mais dentro, e nesse momento o Ayrton Lucas dava amplitude, né? Então, o que se viu foi Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas dando amplitude, e num segundo momento o Bruno Henrique, tá? Mas muita troca em relação a esse posicionamento do lado esquerdo. O Flamengo atacou muito pelo lado esquerdo, né? Aqui o gol do Flamengo, né? Esse lance aqui que a gente está vendo é a origem do lance que acontece a falta no Gerson, né? O Gerson tá ali no entrelinhas, o De La Cruz faz esse passe para o Gerson sofre a falta e na hora que o Flamengo bate a falta consegue o gol. O Flamengo teve mérito em colocar muitos jogadores para disputar essa segunda bola. Me pareceu até uma questão de um estudo aí da comissão técnica que percebeu que o goleiro do Sampaio Corrêa soltava essas bolas para frente da área, o goleiro tanto quanto inseguro, né, do Sampaio Corrêa. Então o Flamengo fez muito bem estudar o adversário, perceber que o goleiro soltava a bola e colocar muitos atletas nessa segunda bola. E o Sampaio Corrêa, ao mesmo tempo, teve um demérito muito grande de colocar só um jogador para defender essa segunda bola. Você vê que o Flamengo com 4 contra 1. Então, foi um tanto quanto fácil aqui fazer esse gol para o Bruno Henrique, né? Aqui o Léo Pereira dando essa casquinha, na sequência o Pulgar perde o gol, a bola vai na trave. O Léo Pereira é muito forte nisso, o Flamengo cada vez mais se tornando um time forte nas bolas aéreas, tá? O Tite que gosta muito de treinar bola parada, sabe da importância dessa fase do jogo, né? E realmente, de fato, é importante o Flamengo ser forte ofensivamente nessas bolas aéreas, nessas faltas laterais, cruzamentos. O Sampaio Corrêa, que cedeu muitas faltas laterais, faltas frontais para o Flamengo, escanteios, né? Fez bastante falta perto da área e correu o risco de tomar mais gols por situação. Aqui a gente já vê aos 18 minutos a primeira vez que o Bruno está em amplitude como um ponta, e aqui o Gerson no meio espaço fazendo esse movimento que ele gosta de fazer. O Bruno deu essa bola um pouquinho comprida para o Gerson. O Flamengo não conseguiu uma situação de perigo, não. Mas havia muita troca entre os jogadores desse lado esquerdo, como eu já frisei, né? Aqui esse centro de jogo bem denso, né? Muita gente volta da zona da bola desse lado esquerdo. O Flamengo atacou muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo e muito através
desse jogo curto, desse jogo interior, desse jogo associativo, buscando passes curtos, mas aí a gente tem que dar, inclusive, até um pouco de mérito para o Sampaio Corrêa, que individualmente, tecnicamente, é um time bem abaixo, mas que coletivamente até que conseguiu fechar bem os espaços, tinha muitas diagonais de cobertura. Quando um atleta saltava a pressão, o seu companheiro já vinha fechar na diagonal, então o Flamengo teve algumas dificuldades em achar as linhas de passe. Precisamos dar mérito aí também ao adversário por conta disso, tá? Tem sempre um adversário do outro lado. Aqui foi uma bola que rodou lá do lado esquerdo, o Flamengo, como eu já falei, pesando muito lá o lado esquerdo, deixando esse lado esquerdo com bastante gente. E aí, na hora que a bola rodou aqui, veio para o Davi, o Wesley fez essa ultrapassagem aqui e fez o cruzamento para o Arrascaeta, que realmente perdeu esse gol aqui aos 32 minutos. Essa bola estava tranquila para o Arrasca bater um pouco mais forte ou bater um pouco mais longe do goleiro. Ele bateu fraquinho, bateu em cima do goleiro. Esse poderia ter sido o segundo gol do Flamengo. Mais uma vez aqui a gente está vendo o Flamengo com esse centro de jogo muito denso aqui do lado esquerdo, bastante gente. De novo o Pulgar adiantado aqui, trocando de posição até com o próprio Gabriel. O Flamengo fazendo muitas trocas de posição entre esses jogadores de frente, Gerson, Arrascaeta, próprio Pulgar, De La Cruz e o Gabriel, o Bruno Henrique. Então, o Flamengo atacando bastante por esse lado esquerdo aqui, tentando esse jogo associativo, mas como eu já falei, o Sampaio Corrêa com mérito em conseguir bloquear aqui essas linhas de passe. Aqui a origem do gol do Gabriel, o Audax que fazia muito essa bola longa no tiro de meta, né, que não se propunha muito a sair jogando. Quando tentou sair jogando, perdeu a bola, o Flamengo conseguiu subir o bloco, especialmente com o De La Cruz, fazendo bons saltos de pressão e recuperando a bola para o Flamengo. E aqui o Bruno Henrique ganhando essa bola, né? Na hora que o goleiro escolhe quebrar essa bola bem do lado do Bruno Henrique, acho que é uma péssima escolha, né? Então a bola vem para o Bruno, ele ganha aqui, porque é um atleta muito alto, um timing muito bom para poder vencer esse tipo de duelo. Então, ele ganha essa bola aqui, o Arrascaeta disputa depois uma bola, logo depois, né? Em que o Sampaio Corrêa até fica pedindo falta, mas não acontece nada, na verdade, o juiz não dá nada. E aqui o Gabigol, no seu facão tradicional, o Arrascaeta vence o duelo aqui, vai conduzindo a bola, temporiza, faz o passe no timing certo, na força certa, escondendo a intenção. O Arrasca é muito fera nisso. Eles têm essa relação sócio-afetiva, né? A gente tinha falado sobre essa vantagem sócio-afetiva do Flamengo com esses atletas que jogam há muito tempo juntos, né? Então, eles se aproveitaram dessa vantagem sócio-afetiva aqui nessa jogada, por conta do Arrasca saber qual o momento certo de fazer, o Gabriel também saber fazer o movimento certo, e o Gabriel é muito fera nesse facão, e o Flamengo fez um gol, e o Gabriel quebrou esse jejum aí, desde o jogo contra o Grêmio, lá na arena do Grêmio, que o Gabriel não fazia um gol de bola rolando. Tomara que ele, de fato, consiga ganhar confiança e consiga cada vez mais ser um jogador importante para o Flamengo em 2024. Aqui a gente já está no segundo tempo, a gente viu o Alan entrar em campo e o Luiz Araújo também. Aí o Flamengo mudou um pouquinho a sua maneira de atacar, a sua maneira de progredir. A gente está vendo aqui esse tripé de meio com o Alan sendo a base, o De La Cruz e o Arrasca um pouco mais alinhados. Alguns momentos a gente viu o De La Cruz um pouco mais alinhado ao próprio Alan e o Arrasca mais adiantado, tá? Foi algo que eu pude perceber que trocava bastante, tá? E ali o Luiz Araújo em amplitude, inclusive, né? Aqui só destacar aqui o Bruno Henrique recuperando as costas, né, no contra-ataque aqui do Sampaio Corrêa, que buscou um pouquinho mais sair para o jogo, né, perdendo de 2-0. Tentou alguns contra-ataques, tentou algumas bolas longas. E aqui o Bruno recuperando as costas. Para quem fala que o Bruno não recupera as costas, para quem fala que o Bruno marca mal, tá aí o Bruno recuperando as costas muito bem e atrapalhando aqui esse contra-ataque do Sampaio Corrêa. Aqui o lance que o Gabriel perde o gol, né? Ele se coloca muito bem aqui nas costas do zagueiro, distância ótima do zagueiro, né? Ele tem muito esse senso de colocação. A linha de passe continua aberta, ele se desloca para esse espaço nas costas do zagueiro para receber a bola. O De La Cruz faz um passe muito bom, mas primeiro que ele demora demais, né? Segundo que ele escolhe o chute cruzado, né? Foi uma péssima escolha, porque essa bola era a nossa paralela aqui nesse canto que estava aberto, né? Na hora que ele chuta cruzado, a bola bate no zagueiro. Então, Gabriel realmente foi mal nessa. Podia ter saído com 2 gols desse jogo de ontem, se tivesse feito uma escolha melhor aqui nesse lance. Aqui o papel dos laterais que mudou um pouquinho no segundo tempo, né? Especialmente do Wesley, que passou a atuar dentro, né? Passou a atuar nesse meio espaço aqui com o Luiz Araújo sendo o cara da amplitude, né? O papel do Wesley realmente mudando, né? Aqui a gente está vendo a finalização que o Arrasca perdeu também, 11 minutos, quase 12 minutos. O Arrasca também falhou nessa finalização. O Arrasca também poderia ter saído com um gol do jogo de ontem. Teve 2 chances, né? Uma mais clara no primeiro tempo, que a gente já falou, e essa aqui também acabou batendo a bola em cima do goleiro, né? Aqui, de novo, né? O Flamengo um pouco diferente
os jogadores um pouco mais distantes, distâncias mais longas, distância dos passes mais longas, tentando ocupar o espaço, tentando dar amplitude para o campo, alargar o campo. Você está vendo aqui o Bruno Henrique dando amplitude de um lado, aberto de um lado, né? O time com amplitude, melhor dizendo, e lá do outro lado o Luiz Araújo também tentando alargar o campo, e o Ayrton Lucas também dentro aqui, né? O Ayrton Lucas atuando mais dentro nesse segundo tempo, a exemplo do Wesley, o papel dos laterais mudando, né? Aqui foi a jogada que o Sampaio Corrêa mais tentou no segundo tempo, que foi essa diagonal longa da direita para a esquerda do Sampaio Corrêa, do lado direito do Flamengo, né? Tentando pegar aqui o Wesley no contra 1, mas o Wesley foi muito bem nesses combates aqui. O Wesley é muito bom nesse 1 contra 1. O Flamengo com essa última linha bem compacta, né? Os intervalos bem curtinhos entre os jogadores, então o Sampaio Corrêa tentava se aproveitar dessa situação, tentava fazer essa bola longa, mas na hora que o Wesley chegava para esse 1 contra 1, primeiro que ele se deslocava rápido para poder diminuir o espaço do adversário, e também quando tinha essa situação de enfrentamento, de duelo, ele foi bem, tá? Aqui de novo os dois laterais por dentro, né? E o Luiz Araújo e o Bruno Henrique mais por fora. O Flamengo atacou bem mais pelo lado direito no segundo tempo do que fez no primeiro tempo, conseguiu ser um time que atacou mais pelos dois lados, e essa aqui foi uma situação que o Flamengo tentou usar no segundo tempo, né, que não aconteceu no primeiro, né? Da direita para a esquerda, né? Ou seja, tentar esse cruzamento de pé fechado que a gente fala, né? Cruzamento do ponta de pé esquerdo, de pé trocado, dessa região mais do bico da área, um cruzamento antecipado, né? E o Flamengo tentando achar o BH lá nessa situação do cruzamento do lado oposto, e o Flamengo quase faz esse gol aqui. O zagueiro lateral, na verdade, foi muito feliz aqui ao afastar essa bola. Depois, de novo, aqui na bola parada aqui, o Flamengo, como eu já falei, o Sampaio Corrêa fez muitas faltas e cedeu muita chance para o Flamengo nesse tipo de situação aqui, falta lateral, falta frontal. E aqui o Davi Luiz botando o pé na bola, tentando fazer o gol, e Bruno Henrique aqui de novo no lado oposto, tentando buscar essa situação aqui de cruzamento. Aqui, a falta que o Léo bateu foi praticamente a última chance importante do Flamengo no segundo tempo. Muita gente cornetando que o Léo bateu a falta, né? O Pulgar já não estava mais em campo, o próprio De La Cruz também já não estava mais em campo, então me parece que o Léo treina bem, por que não tê-lo como o cara que vai tentar bater ali? Ali tá mais pro canhoto, né? A bola subiu um pouquinho. Não tem muito mais o que falar depois desses 32, 33 minutos ali. Em termos táticos, não tem nada relevante para a gente apontar. O Flamengo acabou circulando a bola de uma forma um pouco lenta, na minha visão, durante o jogo todo. Poderia ter circulado a bola de uma forma mais rápida. Achei que o Flamengo estava com um pouco freio de mão puxado, assim. Uma pena, porque a torcida do Pará queria ter visto mais gols, queria ter vibrado mais. Se o Flamengo tivesse acelerado um pouquinho mais, se tivesse também aproveitado um pouquinho mais as chances, teria presenteado a torcida lá de Belém com mais gols. De qualquer forma, foi interessante ver o Tite trabalhar o jogo de uma forma no primeiro tempo, como a gente já falou, com um jogo mais associativo por dentro, pesando um lado do campo, né? Com centro de jogo bem denso, ou seja, muita gente em volta da zona da bola, e no segundo tempo trabalhar um jogo mais de amplitude, espaços mais longos, passes mais longos. Não existe uma forma certa, gente, não existe uma forma correta. A gente tem que parar com essa coisa dogmática de que esse elenco se encaixa de uma forma, esse elenco se encaixa de outra. É importante que o Flamengo consiga progredir e chegar em último terço de formas diferentes, para poder, quando for enfrentar adversários diferentes durante o ano, tenha variação, tenha forma diferente de entrar no último terço e seja um time um tanto quanto imprevisível para os seus adversários, que vá machucar os adversários de diferentes formas. E isso é o mais importante. A gente tem que deixar um pouquinho esses dogmas de lado e essas verdades absolutas de lado, tá? Não existe uma forma só, uma forma correta de se atuar, de se chegar em último terço e de se agredir o adversário. Beleza? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o pós-jogo de Flamengo e Sampaio Corrêa. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui.